Olá, povo bonito! Muito boa tarde para você aqui na sua TV Novo Tempo. Está começando mais um Entre Família. Ao meu lado, ela, Suzane. Nós estamos chegando na sua casa com a sua almofadinha, com o seu coraçãozinho aberto. Para, tudo! Tudo que aconteceu! Hoje é aniversário do Cris! Eita aí! Parabéns pra você! Mais um de vida. Hey, nessa data querida! Hey! Tamo... Felicidade, Obrigado. 30 anos. É sempre 22. uma... 22. Não, 20 aninhos. Nasceu 20 de... aninhos de rádio e TV. Oficialmente, né? Na carteira ano que vem. de Os profissão? 20 anos Não, de mas a gente profissão. tá comemorando a sua vida. Verdade. 38 e alguns 38, 38? um corpinho de um pouquinho mais, 38. Ah, 38? Poxa, nem 11 parece. Você quer gozar da minha identidade, você quer fazer uma... Feliz aniversário! Tá aí, Esse bonitão tá gente. fazendo mais um aninho de vida hoje, dia Obrigado. 11 de novembro. 11 de 84, o mundo recebia Muito bem vivido. Cristiano Vieira Magalhães, filho do seu João e da dona Neuza. E estamos aqui felizes da vida com você. Está de aniversário hoje, essa semana? Então, ó, abraço para você também. E eu quero sempre agradecer ele, né? Louvado seja o nome do Senhor pela misericórdia, ele que é bênção de estar me suportando. E me dá a oportunidade da vida eterna, onde os meus grisalhos vão embora e você, dona Maria, que tem 70, 80 anos, nós vamos ter a mesma idade no céu e não vamos ter cabelo branco, não vai ter nada. Mas enquanto isso... Não, a gente faz isso pra brincar, mas o mais importante realmente é comemorar a vida. E que bom que você tem dividido a vida com a gente aqui no Entre Família. Olha, é uma honra. Há quase 4 anos, né? É, quase Comigo, 4. quase 1 ano. Já, Suzane? É, vai dar. Gente, quase um ano já, verdade, agora. Quem se despediu em dezembro do ano passado, tá chegando dezembro aí, depois você acredita? começamos Passou junto. rápido. Mas estamos aqui se despedindo de quase mais uma semana, o SOS Família mal começou, vai terminar. Isso Será aí. que acabou? Meu Deus. E o tema tem a ver com isso. Será que Ah, é? acabou? Será que acabou? O amor. Gente. O amor acabou. E agora? E agora? O que que Será faz? que acabou mesmo? Hein, Ou mas- será que a gente passa por um momento de confusão mental? Ainda mais quem tá casado há bastante tempo, né? Eu imagino que a Isabel vai poder contar isso com mais Propriedade? propriedade, mas a gente ouve muito, né? Depois de muito tempo, parece que tá mais pra lá do que pra cá. E aí, o que fazer? Tem esperança? Tem saída? Para você, inclusive, falou assim, gente, o casamento está falido. Não, o que fizeram com o plano família pode ser, né? Porque querem desconstituir essa questão da família. A gente acredita na família. Agora é o seguinte, eu também quero respeitar, mas colocar aqui, porque agora tem uma onda assim, tipo, ó, tá um pouquinho arranhado, eu troco. E aí tem uns comentários, com todo respeito aqui, que falam assim, miga, sua louca, fila anda, bora lá, bora cair, você é nova, bora... Tem uns Eu lembrei de uma personagem antiga É. do rádio, acho que era Cassandra. Não, essa faz morreu. tempo. Morreu no batismo. É. Só ficou o vovô Guga, ó. Um beijo pro vovô Guga. Não, de um rádio aí. É do rádio. Se foi bom. Foi bom. Mas tá? aqui voltando, Cassandra, tchau pra você. Pronto, agora o vovô Guga que tá aqui. Um abraço pra quem me ouvia no rádio com o vovô Guga na Novo Tempo. Personagens do rádio que a Suzane está puxando aqui. Mas e aí? Miga sua louca, a fila anda, não sei o quê. Será que é isso mesmo? Esse negócio da fila anda, da jogada, esse negócio desses relacionamentos mais líquidos? Mas e aí, se o cara ou a mulher vira e fala, olha, eu não te amo mais, não quero mais estar com você, o meu amor acabou por ti. O que o outro cônjuge faz? Programa será que de tem- hoje, hein? Terapeuta aqui com a gente. Se ouve na lata isso aí. E com essa pergunta ácida, forte, a gente vai para um intervalo. Já a gente vai possibilitar você de participar conosco ao vivo aqui no nosso programa. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Entre Família está de volta, porque chega sexta-feira e a gente está com aquela alegria toda. Não só porque vai chegar o fim de semana, mas por coroar a semana muito especial aqui do SOS Família, né? A Isabel Passos, a nossa terapeuta, esteve com a gente durante toda a semana e hoje a gente vai finalizar. E tem esperança pra você, tá? A gente começou com perguntas bem complicadas, assim, né? Parece meio fúnebres, mas a nossa proposta até o final do programa é levar esperança pra você encontrar saídas para a sua relação aí na sua casa, tá bom? Verdade. Olha, se você está com problema no seu casamento, chegou nessa etapa, você não está aqui por acaso. Não, você não não foge desse canal aqui. Sou a Suzane, Cris, essa TV Novo Tempo, Entre Família, uma terapeuta que quer te dar um recado muito especial. Se você tem qualquer problema, qualquer dúvida, quer pedir alguma dica, a nossa Isabel vai estar sentadinha com você no seu sofá. O WhatsApp é o 12 983 15 0249. Está passando aqui. Mas no QR Code, Suzane, o pessoal aponta o celular e faz o quê aqui? Aponta a câmera do celular, aparece um linkzinho lá em cima. Daí você clica e já cai direto no nosso WhatsApp, gente. Qualquer coisa mais prática. Então, puxa aí a câmera do seu telefone. Isso. Agora encosta no visor da sua TV. Pronto.
Agora é só você chegar junto nessa conversa, contar um pouquinho da sua experiência por aí. Se em algum momento você realmente acreditou que o amor acabou e como que você encontrou o caminho de volta. E se você tá nessa fase de achar que seu sentimento acabou, manda pra cá a sua interação, pode ser anônimo. Ou ainda, se o seu cônjuge, né, já te falou isso em algum momento e você tá sem saber o que fazer, agora o WhatsApp é mais do que nunca super necessário para você interagir aqui com a gente, tá bom? Bora lá, Suzane, vamos para a nossa sala da verdade, o nosso sofá agora, né, furtado de Darleide aqui. Ah, eu já vou sentir saudade desse sofá na semana que vem. A gente podia mandar um recado para Darleide assim, perdeu, Darleide, brincadeira. Darleide, obrigado por ter emprestado. Eu acho que a gente podia conversar com o povo para continuar nos emprestando, porque eu vou sentir saudade dessa almofada. Demais, né? Olha só, gente. E você sabe que para Isabel esse sofá já é super conhecido há anos, tá? Coisa de, sei lá. Ela falou assim, eu sentei muito mais aqui do que vocês. Com certeza. Porque ela já participou com o Darleide no consultório. Muitas vezes. Bom demais. E que bom ter esse efeito bumerangue, porque tudo que é bom volta aqui. E Isabel Passos foi hoje, né? Foi uma onda, foi um mergulho de Isabel nesse SOS Família. Antes de entrar nesse tema, como é que foi essa semana para você aqui? Boa tarde. Nossa, é sempre boa tarde, querido telespectador. Foi uma honra, é sempre uma alegria muito grande vir participar, contribuir. É uma delícia estar na companhia de vocês, né? Eu tenho, na vida, eu tenho isso, eu expresso muito afeto através da cozinha. Muito. Eu vejo na cozinha um instrumento poderoso de expressão de afeto. Acredito. Por isso que eu fiz o lanchinho para trazer para a gente lanchar depois do programa. Olha aí, gente, que chique, Que legal, né? Eu também acho todos os detalhes. que eu cozinhar pro outro... Eu gosto de receber o carinho da cozinha também. Você vê que... Não, cada linguagem do amor, gente. Não, eu ia falar justamente o contrário, que eu acho que cozinhar para outra pessoa é uma das mais puras expressões de amor, sabia? Você ir lá e cozinhar pro outro. Agora a nossa diretora tá aqui, ó, cobrando no meu ponto um prato aí. Eu quero só um pouquinho antes de entrar nesse assunto aqui, para saber se o amor entre vocês acabou entre você e a diretora. Patrícia, quanto tempo você conhece a Suzane? Ela tá falando no meu ouvido. 5 ou 6 anos. Eu conheço ela pouco mais de 1 ano e pouquinho, e ela já me convidou para ir na casa dela. Você acredita comer? Nossa, ai, gente. Você acredita nisso? Será que o amor acabou? Olha, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que, eu vou parafrasear o texto, que tem não sei quantas coisas que Deus detesta, mas a última ele abomina. O semeador de discórdia. Ai, gente, desculpa o Thiago que é do áudio, que eu dei um berro aqui agora. Ai, eu sabia que ela ia fazer isso. Eu já conheço manhã. Eu não achei, não. Gostei. A Isabel, você vai fazer falta aqui, poxa vida. Mas vamos lá. Podia ter, gente, um programa sobre semeador de discórdia. Agora, claro, brincando, mas é um baita tema, tá? Semeador de discórdia, né? Gostei para 2023, você que gosta disso aí, é claro que eu estou brincando aqui, fazer um quadro semeador de discórdia. Boa. Mas vamos lá, entrando no nosso tema agora, e Suzane bem colocou uma pergunta até antes do primeiro bloco ali, na abertura, se o amor acabou. Ele chegou e disse que não tem mais jeito, não sente mais nada. E aí? Então, estava pensando se começava por essa ou se pela experiência dela de 15 anos, mas enfim. Você que sabe, você que manda. É porque assim, quando tá com a situação da gente achar que o amor acabou e a gente quer agir, a gente ainda consegue, certo? Porque a coisa tá comigo, a responsabilidade, a bola. Mas quando o outro é quem chega e diz, olha, acabou, não te amo mais, e eu gostaria, inclusive, até de te amar, mas acabou, não sinto mais nada e tal, e eu acho que é melhor a gente concluir por aí. O que fazer, Isabel? Porque eu sei que em todo momento aqui no Entre Família a gente apresenta soluções. Só que alguém chegar e falar pra você que não te ama mais, parece o fim realmente da linha. Eu vou partir do milagre da viúva de Sarepta. Por quê? Todas as vezes que alguém fala que o amor acabou, a sensação que eu tenho é de que ele tinha um pote. E ali dentro daquele pote estava o amor. E ele foi usando, e ele foi usando, e ele foi usando, de repente, acabou. E agora o pote está vazio. É algo que, ao mesmo tempo que é verdade, também não é verdade. Porque o amor não é algo que você tem pronto dentro de você.
um sentimento que você tem e que você vai usando. Não é. O amor é como aconteceu com o milagre da viúva de Sarepta. Que multiplicou o azeite. Que foi multiplicando o azeite e a farinha. Mas de que maneira que é possível fazer esse milagre? Entendendo que o amor não é um pote que está lá prontinho, que você vai utilizando, mas que é algo que você vai alimentando, que você vai realimentando. Se chegou nesse ponto, esse homem, então, nunca amou essa mulher, ou essa mulher nunca amou esse homem? Ou, não, ou decidiu, ou fez pequenas decisões de não amar. Porque o amor não é um sentimento. O amor não é algo que você recebe pronto. O amor não é algo que eu acho muito interessante, porque Ellen White tem um texto que eu acho assim certeiro, quando ela diz: o casamento não é o fim do amor, é o início dele. Mas para muitos o casamento é o fim do amor. Na live que nós tivemos uma e-mail, eu estava conversando com a Ana Isabel e dizendo exatamente isso. As pessoas, elas planejam a vida intelectual, elas planejam a vida financeira, elas planejam a vida profissional, mas elas não planejam a vida afetiva. Eu queria pegar um pouquinho nessa beira até para você perguntar sobre planejamento. Eu creio que os ingredientes que você está usando, eles foram banalizados. Por exemplo, banalizar o amor. Quando eu digo que é amor a algo, será que eu estou dando crédito ao que eu coloquei com o rótulo como amor ou que eu disse que é amor? Você falou, porque a gente está muito no sistema límbico e romantizado socialmente. Aí você vê que, quando você vê uma propaganda de fraldas, por exemplo, você vê aquele bebezinho limpinho, fralda, e não vem o cheirinho do cocô naquela propaganda. Está muito romantizado o que é a maternidade, não que não seja lindo, é belo por sua natureza, pelo choro, mas tem noite sem dormir. O que eu quero te dizer também? Nessa questão de banalizar as coisas, por exemplo, esses dias eu estou conversando com minha esposa sobre um relacionamento que chegou ao fim. A pessoa teve uma transformação estética, ou seja, a pessoa com um casamento acabou engordando um pouquinho mais e depois de ter o bebê, teve toda uma questão hormonal com a pessoa X. Se eu entrei nesse relacionamento pela carne, ou seja, pela beleza, o que me fez relacionar com isso, obviamente acabou a atração. Já que a por essa motivação pessoa. A motivação foi outra. Por quê? Porque o planejamento e a construção do que é família, do que é amor para aquele casal, não foi o que é. Aí eu queria te perguntar, quando a pessoa não se conhece e ela não consegue nominar o amor na sua decisão, já começa errado e aí você pode, inclusive, distorcer o que é o amor, pode acabar outra coisa, né? Perdão. Quer uma aguinha? Olha só, num caso como esse, por exemplo, em que parece que o amor acabou porque o outro engordou, mas vocês conseguem ver o peso que tem felizmente não tem outra palavra, o peso da ideia machista que tem aí? Porque o homem também muda fisicamente, o cabelo cai. Meu marido, quando começou a namorar comigo, ele tinha cabelo, hoje ele não tem. Entendeu? Ele nunca foi gordo, também nunca desenvolveu barriga, mas muitos homens engordam depois que casam. E nem por isso deixam de ser amados. E quando chega no seu... Mas a mulher não pode mudar. A mulher sofre as mudanças do parto, da gravidez, ela engorda, ela fica flácida. As mamas, às vezes, caem, porque ela lamenta. E esse homem muda. É interessante como as pessoas ainda não entenderam o verdadeiro significado do amor. E a gente deve isso à escola romântica, à escola do romantismo. Pega a escola do romantismo na literatura. Vamos aí para o século XVIII. Aquelas mulheres com espartilhos, né? A cintura parecia uma estonajura, né? Com umas saias enormes e aquelas mulheres bem penteadas com os coques enormes na cabeça. E elas estavam sempre assim, perfeitas, belas, bonitas. E as histórias de amor eram dentro daquela moldura. Aí você vai para o realismo e você vê uma das obras principais do realismo de Aloysio de Azevedo,
traz o cortiço, que traz uma quebra com a história da Moreninha, por exemplo, em que era uma história onde todo mundo era feliz no final, né? E essa ideia do romantismo, ela prejudicou de uma maneira muito grande os relacionamentos. O nosso modelo de relacionamento amoroso, ele é romântico. E a gente deve observar isso com muito cuidado, porque essas referências, elas realmente nos afetam de alguma forma, midiática, instagramável, aquela coisa toda. Esse assunto só está esquentando por aqui, a gente continua no próximo bloco, tem dinâmica, tem história para você hoje, não perde não, Entre Família, só está começando e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no nosso programa, assunto seríssimo. Parabéns pra você. Todo bloco agora eu vou te dar parabéns. Como hoje é o seu aniversário, eu trouxe pessoalmente o chá, que geralmente a Yasmin deixa aqui pra você. Quentinho com muito amor, mas só hoje, não se acostuma, tá? Obrigado. Fica aí pelo dia especial do seu nascimento, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado. Suzane, ela fez esse ato lindo aqui. Nos bastidores ela disse que me queria fora do programa, vou ser bem sincero pra você. Mas nos bastidores ela falou assim, eu queria só um programa, só eu e a Isabel, tá? A diretora, mas agora me serviu um chá. Se eu não passar mal aqui, deixa eu ver se... Brincadeira, tá? Chazinho aqui. Essa brincadeira, sabe, de irmãos que a gente tem aqui? Mas eu amo a Suzane, nossa parceira aqui de programa. A gente brinca assim porque é gostoso. A Isabel tá aqui, então vira uma flauta. Agora o assunto é sério. Eu quero perguntar para você que estava passando o canal aí e falou, o amor acabou. Cris, fala comigo, será que esse programa está falando com você? A gente faz esse programa justamente para você que está com um relacionamento complicado, né? Está na ruína, está nas cinzas. E essa concepção que a Isabel colocou, sobre que parece que é um pote que realmente acabou. E ela está dando esperança para você. Tem uma revista muito bacana aqui na minha mão, tá? Vou mostrar para você. Ver qual câmera pode pegar aqui, ó, pronto. O povo é rápido. Entre Família. E na própria capa desse guia prático, gratuito aqui, nós temos O Amor Acabou, que tá bem aqui, ó. Eu vou abrir, inclusive, essa lição, se eu não me engano, aqui na página 13, que tem esse tema fantástico para você. Mas, Cris, é de graça? Com certeza. Teve um custo? Com certeza, teve um custo. Tá aqui, ó. O Amor Acabou e agora? É um tema fantástico para você, tá? O que tem nesse tema aqui? Né? Passos especiais para te ajudar nesse momento, tá? É para você, pelo menos, né, poder conversar com o esposo, com a esposa, poder colocar isso na sua cabeça, ter uma direção, né? Para que você possa colocar Deus no seu relacionamento, para que você possa ter uma ajuda profissional, porque às vezes a gente está um pouquinho distante dessas questões, né? Consegue só ver o problema. A gente tem que ter uma identidade nossa. O amor acabou e agora? Um dos 15 temas, tem outros 14 que vão te ajudar na sua família, com os filhos ali. Tem a questão de relacionamento e conversa, tem a conversa conjugal. Falamos aqui sobre mulheres de osso, né? Homens de barro. Cris, como que eu faço para pedir esse guia prático? Neste momento agora, através do WhatsApp, que é o 12982444449. Ele está aqui embaixo, nosso GC, essa partinha verde aqui. Você pode fotografar para registrar. Você vai mandar mensagem, eu quero a revista Entre Família. Eu quero a revista Entre Família. Vai enviar para o 12982444449. Depois, com o tempo, espere, você vai receber um link, você vai clicar e você vai fazer o seu cadastro. O que eu coloco no cadastro? Nome, endereço, telefone, CPF, e a gente guarda os seus dados, fiquem tranquilos. E vai pelo correio. Pago a postagem? Não, o correio também já foi pago pelo Anjos da Esperança. Peça a sua revista, o seu guia prático da família, com 15 temas especiais. Dentre os temas, tem O Amor Acabou e Agora, tá bom? Enquanto você vai pedindo, eu vou pegar o meu chazinho aqui, porque junto a você, aí de casa, eu quero acompanhar uma história. Toda semana a gente teve histórias aqui, parabéns à nossa produção por essas histórias. Agora é a história do Jorge. Mesmo morando dentro da casa ali com a mulher, né, estão distantes, ele tem saudade justamente desse carinho, de estar perto. Será que o amor acabou? E agora? Vamos à história do Jorge aqui no Entre Família.
nome é Jorge e eu estou casado há mais de 20 anos. Minha esposa sempre foi muito dedicada, carinhosa, cuidadosa com a casa. Ela é uma mulher maravilhosa. Só que desde que os nossos filhos nasceram, parece que eu fui pro banco de reservas. Você não vai tomar um café comigo? Antes, era só nós dois. A gente saía, conversava mais, sabe? Depois que vieram os filhos, ela mudou muito. Se dedicou mais a eles do que a gente. Tudo era eles, com eles, pra eles. Ela parou de se arrumar. Não ligava mais pra aparência. Não se importava com como estava o cabelo ou com as roupas que usava. Estava sempre cansada, sempre ocupada, sempre com uma lista de coisas que faltava fazer. Eu achava que ia melhorar com o tempo, que era a sobrecarga da maternidade. Então tentei ser compreensivo, ser parceiro, mas nada era suficiente. Nada fazia voltar a querer me dar atenção. Nossos filhos já cresceram e ela continua fria, indiferente. Não gosta mais dos meus beijos, dos meus abraços. E eu não sei mais como reconquistá-la. Eu sinto falta de vê-la toda arrumada, de perceber que ela fez questão de ficar bonita pra mim e sair de mãos dadas com ela. Isso é muito frustrante. Eu já fiz de tudo. Surpresas, presentes. Já tentei levar ela para um lugar diferente. Já tentei conversar. Tentei até chamá-la para fazer terapia. Mesmo eu não acreditando muito nisso, confesso. Mas já estou recorrendo a qualquer coisa que possa me salvar. Nada até agora deu certo. Eu a amo, mas fico muito triste quando ela me despreza. Isso é hora de mostrar para o chocolate. Tá vendo que eu tô ocupada? Tô cansada. Meu amor, fiquei com saudade de você, meu amor. Resolvi trazer um chocolatinho pra poder te agradar um pouco. Jorge, será que não basta tudo que eu faço pela nossa família? Como assim saudade? Você me vê todo dia, Jorge? E olha que só. Olha, você não percebe que eu tô cansada, que eu tô exausta, Jorge? Você não percebe isso? Só queria que você aceitasse o meu presente, pelo menos. É isso que você quer. Tá. Eu trocaria toda a roupa lavada e a louça limpa por um momento de intimidade entre a gente de novo. Eu me sinto carente. Sinto saudades dela. Sinto que estou ficando cada vez mais frágil. Não sei mais o que fazer.
Eu não quero deixá-la. Não quero traí-la. Eu só queria minha esposa de volta. Pois bem, enquanto a gente assistia esse vídeo aí junto com você de casa, Isabel também assistia aqui, já fez várias anotações e eu tô assim, curiosérrima para saber essas observações dela, né, Cris? Eu e Cris, a gente tentou ficar chutando uma situação e outra, né, uma razão e outra pela qual talvez essa mulher se distanciou desse marido. Nós levantamos duas suspeitas aqui, Isabel, e aí agora a gente quer saber de você. O que distanciou essa mulher? Foi realmente esses afazeres, essa lista e muita coisa que ela estava sobrecarregada, de repente por uma ausência de ajuda do próprio cônjuge? Ou foi uma fuga dela porque ela, sentimentalmente, sei lá, talvez já havia se distanciado dele, então ela encontrou essa fuga nos afazeres e nos filhos? Ou outra coisa também, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o relato aí é a partir da narrativa dele. Né? Então, a gente já precisa até acolher essa exceção. É um homem que está aí agora se queixando dessa falta, dessa coisa do homem e mulher, do casal que acabou, né? Que não está acontecendo. É a primeira coisa que a gente precisa acolher. A outra questão é, será que de fato ela se distanciou? O que eu percebo, o que eu percebo muito em muitos casais, é a forma como cada um aprendeu a ser homem e a ser mulher. E a forma como cada um desenvolve a sua linguagem. Eu acho que Gary Chapman foi muito feliz quando desenvolveu as ideias das 5 linguagens do amor. E aí, pense nessas 5 linguagens ainda envolta pela questão, pelo papel cultural de ser homem e de ser mulher. Onde esse papel cultural do homem dá a ele a ideia e faz ele crer que a principal linguagem de amor que ele tem é o trabalho, é o prover. Poxa vida, cada hora trabalhada do homem não é por ele somente. É raso você pensar que um homem trabalha horas e horas simplesmente por ego. Não, é para dar segurança para sua família, é para dar sustento, é para prover o melhor que ele pode. Mas a mulher aprendeu uma outra linguagem, que é a linguagem do serviço. Então, não pode não ser, é óbvio que existem situações onde essa fuga acontece, onde esse distanciamento de fato acontece. Mas o distanciamento que houve aí entre o casal, pelo relato que ele traz, lá no início ele pontua que foi após o nascimento das crianças. Então, o que acontece? Essa mulher, no momento que nasce uma criança, não nasce só a criança, nasce a mãe. Nasce a mãe. É um outro papel que ela não consegue, na maioria das vezes, as mulheres não conseguem justapor, elas sobrepõem. A relação com o filho é sobre o casamento. Elas sobrepõem a função de mãe sobre qualquer coisa. E aí, nesse momento, que pode se criar, aí, com uma grande probabilidade, nós temos um ninho vazio, e uma grande probabilidade de, quando os filhos irem embora, ela não se ache mais, porque ela não consegue se achar como esposa, nem como amiga, porque dentro da rotina dela, ela ligou uma tecla onde ela só consegue viver na tecla mãe, por exemplo. Seria isso? Por que na síndrome do ninho vazio, muitas mulheres entram em depressão? Porque daí essa função materna que era essencial, primordial, sobreposta a existência dela, sobre todas as coisas, não está lá mais. Ela não existe mais. Vamos aproveitar. Ela, como pessoa, deixa de existir. Vamos aproveitar e trazer uma interação de casa, né, Cris? Vamos. A gente está com essa história, a gente pode analisar ela, porque é relato de muitas pessoas, mas a gente vai trazer agora alguém real aqui para a nossa conversa. Pode colocar a diretora, por favor?
Quem chega é o Rogério, de Salvador. Ei, Rogério, seja bem-vindo. Sou casado há 28 anos e minha esposa disse que não sente mais nada, nem mais contato físico estamos tendo. Não sei como agir. E aqui a gente tem a participação de um homem também, né? Agora contando o seu relato. Então, Rogério, olha, veja só. Eu lamento, sinta-se abraçado por essa situação. É importante a gente dar uma viajada aí nessa história, porque em 3 frases, 4 frases, não tem como a gente ter o quebra-cabeça todo dessa relação. Uhum. Às vezes, mesmo na sessão, né, na terapia, no processo terapêutico, eu preciso de muitos encontros para poder eu conseguir montar esse mosaico desse casamento. Mas com os elementos que ele trouxe, a gente vai pensar o seguinte, tá casado há 28 anos, a mulher diz que não sente mais nada. E não quer contato físico. Há quanto tempo essa mulher vinha sinalizando? Há quanto tempo ela vinha dizendo que não estava bom? Ou isso do nada aconteceu? Isso já responde muita coisa, né? Isso do nada, ela dormiu hoje e estava tudo bem, e no outro dia ela disse, olha, eu não sinto mais nada por você. Quanto que sinais apareceram, vozes apareceram, e eu não entendi, eu não ouvi, eu não parei para me ligar, e agora, quando ela verbaliza claramente e diz, olha, eu não sinto mais nada, é que eu desperto. Porque, assim, o contato físico não está mais acontecendo, se torna quase que, como uma frase de um filme que eu vi, se torna quase que um pum no meio do furacão. Agora, Isabel, esse contato físico que ele apresenta ali, geralmente é a primeira coisa que vai embora, quando essa distância... Eu vou colocar emocional, porque é a palavra que mais eu acho aqui apropriada. Existe uma distância sentimental. O contato físico, ele é o primeiro a ir embora ou ele é o último? O quanto ele é importante ali dentro dessa relação? Depende muito de cada casal. Tem casal que está numa distância afetiva enorme, mas continua fazendo sexo. O que eu achei forte na sua frase é que, tipo assim, pegando o caso do nosso amigo, e claro que a Isabel está falando para você que é difícil avaliar a sua vida em 4 frases, então ela parafraseou a história para trazer uma pergunta que vai se adequar como um primeiro passo para a sua questão terapêutica, para a sua conversa com a sua esposa. Mas o que é interessante, independentemente das variáveis que a Isabel falou, é que em 3 décadas você chega ali, né, com 28 anos, o histórico anterior desse barulho que vai dando, tipo, para acontecer um acidente, houve freio, houve alguém atravessando. Então, quais questões você não viu que nos últimos 5, 3 anos, 10 anos, foi sinalizando até chegar ao contato físico, até chegar nesse quesito, né? A questão toda é voltar atrás e ir montando esse quebra-cabeça para que... E levar em conta, Cris, assim, porque nesse caso, quantos combinados foram quebrados? Quantas fronteiras foram invadidas? Quantos limites foram quebrados aí nessa história? Né, para que ela chegue a esse momento e diz, eu não sinto mais nada. Quando, depois de 28 anos, quando uma pessoa chega para dizer uma coisa como essa, sinaliza um cansaço. Sinaliza um cansaço. E aí entra exatamente o descompasso do timer. Entendi. É claro que a gente vai apresentar aqui algumas alternativas para você de casa, Rogério e todo mundo que está assistindo. Tem uma dinâmica daqui a pouco, onde a Isabel vai fazer aqui com a gente, de como retomar um passo a passo aí para fazer esse resgate, tá? Principalmente quando alguém chega e diz assim, né, não sente mais nada. Vamos a mais uma interação aqui de casa, né, Cris? Vamos lá, você de casa é prioridade na tarde do nosso Entre Família, aproveitando a Isabel aí na sua tarde. Vamos lá, então? A Sandy está falando o seguinte, vou tentar resumir 12 anos em poucas linhas, Isabel. Conheci meu marido bem nova, namoramos e quando engravidei, ele me deixou. Mas um ano depois, voltamos. Tivemos um outro filho e anos depois descobri que ele havia me traído e me deixado por essa pessoa. Já tínhamos 2 filhos e ele se disse arrependido. E a história continua. Isabel, foi um momento muito traumático e, sinceramente, não lembro de ter desculpado e decidido manter o casamento. Hoje, estamos juntos, temos 3 filhos,
mas vivemos brigando, terminando e voltando. Sinto que não quero mais ficar com ele e, ao mesmo tempo, não consigo me ver vivendo sem ele. Não sei se ainda o amo. Como saber se o amor realmente acabou? Em dois contextos trazendo essa situação para você, Isabel. De uma coisa já está claro ali. A irresponsabilidade afetiva dele com ela acontece exatamente porque ele tem convicção de que ela não consegue viver sem ele. Ela mesma verbalizou. Então, ela está como uma mercadoria que ele sabe que a qualquer hora que ele precisar, ele pode lançar a mão e ele tem acesso. E ele vai lá e ele faz um filho, ele faz outro filho, ele faz outro filho e ele vai saindo e vai deixando. Quando ela comunica para ele, ainda que não diretamente, mas na atitude de que ela não consegue olhar para a própria existência sem ele. Ela só consegue com ele. Então, imagine aí o tanto de poder que esse rapaz tem na mão, né? Onde ela é uma coisa que está na prateleira e eu vou lá e pego. E esse questionamento dela sobre o sentimento? Porque ela se questiona se ela gosta ou não. Provavelmente ela deve imaginar que talvez tenha morrido esse amor, mas ao mesmo tempo não se vê longe dele. Como explicar isso aí? Eu não o amo, mas também não consigo sair fora. É aí que está. O que é que ela de fato ama? Porque assim, razão para amar, ele não dá nenhuma. Uhum. Ele não dá a ela nenhum elemento que faça nesse vai e vem, nessa brincadeira de ioiô, onde ela é a bolinha mesmo do ioiô que ele joga e traz de volta. Nesse processo, ela não tem nenhuma razão concreta para amá-lo e para desejá-lo. Ela ama provavelmente a idealização que ela tem do que ela gostaria que fosse. E ela fica tentando fazer com que as coisas sejam do jeito que ela idealiza, mas as coisas não são do jeito que ela idealiza. Isabel, ficticiamente, vamos colocar, se me perdoe, não é a sua situação, não sei dele também sem julgamentos, mas vamos supor que ele seja um manipulador. E vamos supor que ela tenha um problema de autoestima, algum contexto que ela projete uma esperança em alguém que ele nunca foi. A gente pode ter uma codependência de retroalimentação nesse relacionamento? Sim, no momento que ela não dá limite, no momento em que ela não tem responsabilidade afetiva com ela mesma, de dizer, não, peraí, eu mereço mais do que isso, eu sou digna de mais do que isso, e ela dá um limite nele, ela alimenta esse processo. Ela alimenta esse processo. E como ele é manipulador, né? Então ele fala as frases certas que justamente alimentam sobem a bolinha de quem tem um problema com a autoestima. Exatamente. É um morde e a sobra. É conveniente. Na hora que é conveniente. É muito bom a gente levantar essas questões, né? Como a nossa própria telespectadora falou, tentar resumir 12 anos, né? Não é fácil, mas jogamos aqui algumas suposições e situações para você pensar aí em casa. E é o seguinte, no próximo bloco, tá? A gente vai ter essa dinâmica que eu comentei com vocês, como se reaproximar fisicamente do seu cônjuge. Tem umas coisinhas bem legais assim, né? De um passo a passo, né? Assim como o Rogério comentou aqui com a gente. Então, fica aí a curiosidade no ar para que você continue ligadinho com a gente. Entre Família vai e volta já já. Entre Família está de volta. Que bom que você está junto da gente nessa sexta-feira, para você que está assistindo aqui o Inédito. Se você está assistindo a reprise em janeiro, olha só, temos uma dinâmica super especial. Você não está aqui nessa sexta-feira exatamente agora, mas está com a gente no coração. E como a gente prometeu, né, a gente levantou aqui algumas situações bem problemáticas, mas tem assim um passo a passo bem legal que a Isabel vai explicar aqui pra gente de como se reaproximar fisicamente do seu cônjuge, né? Hoje a gente está falando sobre o amor, se o amor acabou e agora o que fazer e aquela coisa toda. Tem algumas coisas que podem ser feitas. Portanto, eu estou aqui como se fosse um joguinho, né? De lá tem a mulher, do lado de cá tem o homem. Tem um coração partido do lado de cá, tem um coração partido do lado de lá, porque todo mundo sofre, né? Quando os problemas vêm, né, Isabel? E a gente agora tem a missão de aproximar esse casal. Ei, será que a gente consegue? Bora lá. Dizendo a Isabel que sim, hein?
Ela que cuida de casais há 15 anos, já restaurou muitos lares por aí, diz que sim, então só me resta acreditar que sim, né? Então, bora. Primeira situação aqui, dona Isabel. Um primeiro passo para esse casal se aproximar. Voltem ao começo. Olha, e aqui a gente parte da ideia, né, de casamentos assim já de 20 e tantos anos, longa data, enfim. Eu vou avançar uma casinha aqui, já pela fé que esse homem entendeu. O que seria voltar ao começo? Lembrar da história, de como se apaixonou? Seria voltar ao primeiro olhar. Sabe, de se lembrar do primeiro momento em que se encontraram, quem sabe até voltar ao local onde se encontraram, de reviver a história, de identificar, de entrar em contato com o sentimento que moveu ali naquele primeiro momento. O que foi que aconteceu, onde se viram, o que atraiu no outro. É muito importante. Eu me lembro que quando eu fui fazer terapia de casal, eu e meu marido, uma das primeiras tarefas que a terapeuta indicou foi a gente voltar ao lugar onde a gente namorava, onde costumeiramente a gente namorava. Que legal! Foi. E, no nosso caso, tem uma metáfora linda, porque onde a gente namorava era uma árvore, a gente ficava sentado num banco de praça com uma árvorezinha pequena. E quando a gente voltou lá, 28 anos depois, a árvore está enorme, né? A mesma árvore cresceu e a gente pôde pensar do quanto que a nossa árvore cresceu. Nós tivemos 3 filhos, uma história linda que a gente construiu, mas ela era pequenininha, então voltar àquele local foi muito significativo para a gente. E é muito gostoso, né? Quando alguém chega e pergunta, né? Ai, como vocês se conheceram e tal, e aí a gente começa a contar a história, é tão legal, a gente relembra de tudo, parece que vem até as sensações daquele momento. Eu vou aproximar agora, vou fazer essa mulher também dar o seu primeiro passo, não é mesmo, mulherada? Olha só. Brinquem. Gosto disso aqui. Vou já colocar essa mulher aqui, aproximando. Lembrei daquela história da ponte que você comentou uma vez com a gente do casal. Sim, exatamente, essa é a ideia. Brincar, o próprio nome já diz, brincadeiras. Brincadeiras de uma coisa que o outro gosta. Às vezes eu nem gosto tanto. Outro dia meu marido me convidou para um desafio. Eu quero que você assista um jogo comigo. Eu, para mim, resolveria tranquilamente um jogo de futebol. Daria uma bola para cada homem. Estava tudo resolvido. Para que um ficar correndo atrás do outro por causa de uma bola? É só dar uma para cada um, gente. E pronto, né? Resolvi o problema. Né? Na minha cabeça era assim. Mas na cabeça deles não é. Então, é importante que a mulher também se movimente nessa direção. E o homem também. Hoje, meu marido gosta, por exemplo, de ir ao shopping comigo, fazer compra, de olhar coisas comigo. Ele hoje tem paciência para entrar em loja de decoração, que eu adoro, loja de utensílios domésticos, eu adoro. Ele vai. Então, fazer coisas diferentes. Brincar, por exemplo, de andar de bicicleta, combinar para andar de bicicleta, de jogar, fazer jogos em casa. Né? São coisas que você pode ir criando de acordo com o gosto de cada um. Mas é importante brincar. É muito importante brincar. Isso é muito divertido. Falou em brincar, falou minha língua, gente. Porque eu vivo numa eterna brincadeira, né? Adoro isso aí. Vamos lá, mais um passinho a ser conquistado aqui. Mudem a rotina. Geralmente a gente faz uma piadinha assim e fala assim, rico nunca tem problema, né? Quando começa a aparecer um problema, marca uma viagem. Vamos andar com esse homem aqui. Esse mudar a rotina tem que ter dinheiro? Como é que é isso, Isabel? Imagine se precisa ter dinheiro. Eu sempre digo, tem 2 elementos que são muito importantes na conjugalidade. A criatividade e o bom humor. Quando você tem criatividade e bom humor, tudo fica mais leve. Verdade. Tudo fica mais leve. A gente não pode se levar tanto a sério. Doutora Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira, já é falecida, a criadora da arte-terapia, ela dizia uma coisa que eu acho assim fantástica. Ela fazia, não se curem tanto. Não se curar? Não se Só um curem pouquinho? tanto. Por quê? Porque um pouquinho de loucura faz bem. Tá vendo, Cris?
Olha só, um pouquinho de loucura faz bem. É, um pouquinho de loucura, um pouquinho de aventura. O Cris tá falando assim pra mim, só um pouquinho, Só um Suzane. pouco. Não se apegue a isso. É, um pouquinho de risco é sempre bom. Se arriscar um pouquinho, brincar, fazer uma coisa diferente. Então, sair da rotina. E a gente precisa ter cuidado com uma coisa. A rotina, ela é importante para a nossa saúde mental, para o amadurecimento dos nossos filhos. A rotina é extremamente importante. Porém, a rotina não pode ser um trilho. Entendi. Ela precisa ser uma trilha, ela precisa ser flexível. E faz todo sentido, né, essa dinâmica, porque quando a gente namora, a gente tem muito isso, né? A gente sempre quer inovar, onde a gente vai agora, onde a gente vai depois, o que a gente vai fazer nesse aniversário X, naquela data tal, a gente tá sempre assim, elaborando mil coisas, né? E depois que a gente casa, eu acho que essa rotina leva a um comodismo, talvez. Então, muito legal essa dica. Vamos aqui aproximar, andar mais uma casinha com esta mulher. Tchararam. Abra mão da ideia de que já sabe de tudo sobre o outro. Olha só, então não é bem assim, sabe? Até porque o outro muda, né? Nós mudamos, todo mundo muda. É ambivalente, é processo, entendeu? A gente precisa sair desse lugar arrogante. E sair desse lugar significa, sei lá, vamos marcar um jantar e vamos conversar, tipo, aquela coisa inicial que a gente tem durante o namoro, talvez, de saber o que tá passando, o que tá sentindo, o que tá gostando, o que não gosta mais, sei lá, tipo... Porque pra mim, me parece que resolve na conversa, não? Tá muito mais ligado à relação dialógica mesmo. De você não ir para a conversa, de você não se relacionar com o outro, achando que o que o outro vai dizer você já sabe. Eu já sei o que você pensa, eu já sei o que você diz, eu já sei como é que você age, eu já sei como é que você faz. Sair desse lugar. Não, você não sabe. Ou então assim, eu conheço você. Já pensou como é maravilhoso a gente lidar com um ser humano, a gente lidar com o outro. Todo dia, quando você acordar, você entender que você vai lidar com um outro que é inédito. Igual você que gosta de filme. Por que é inédito? Porque ninguém, nenhum ser humano consegue. Isso Heráclito, o filósofo grego Heráclito já dizia. Nenhum ser humano consegue se banhar no mesmo rio 2 vezes. Legal. Você que sempre tem referências de filme, tem um que eu assisti, eu não lembro o nome, mas a mulher perde a memória e todo dia ele tem que se empenhar como se fosse a primeira vez, o Cris lembrou. E é interessante isso, né? Essa é a ideia. Esse cuidado. Olha só, a nossa dinâmica chegou ao fim, a gente encontrou alguns passos a passo. Vamos reforçar aqui, senhor diretor de imagem? A gente pode? Olha só, eu vou juntar esse casal agora num ato super simbólico. Lembra dos corações separados? Então, vamos lá. Eles voltaram ao começo, eles brincaram, eles não partiram do pressuposto de que já se conheciam, né? Deram a chance de reconhecer, mudaram a rotina, fizeram de tudo e adivinha? Tchim, tchim. Olha, tocaram as mãos, se beijaram, tudo como se fosse a primeira vez, aquela emoção toda. Nossa, nossa. E aí, plim, coraçãozinho emendado, ó. E tá lá, juntinhos da Silva. Legal, gostei, Yasmin. Yasmin preparou. Aqui, Yasmin que tá noiva, né? Emocionada aí por essa etapa do noivado. Fez essa dinâmica maravilhosa. Yasmin é apelido, o nome dela é Riri. É Riri. Riri, a nossa Mimi querida. E agora, diretora? Fiquei tão emocionada de ver o casal junto que até esqueci o próximo passo. Pois bem, interação, né? Do pessoal de casa. Exatamente. Isabel, eu convido você a chegar aqui conosco, povo de casa. Tem um vovô amigo meu, que é o vovô Guga, que ele fala povaredo. Povaredo querido. Então, você de casa agora, você está aí, ó, mandando sua pergunta, sua dúvida. Vamos na tela agora, dá um pulinho na sua casa mesmo. E você na nossa casa também. Vamos tentar fazer o seguinte, Isabel, tentar pegar o maior número de pessoas e tentar mandar um pouquinho de mensagem para cada um, porque eu sei que você é de mergulhar. A gente mergulha e já sai, né? Vamos lá. Chegando aqui, de forma anônima. Isabel, sou casada há 22 anos. Meu marido disse que gosta de homens e usar drogas. O amor dele por mim acabou. Vocês podem me ajudar? 22 anos de casado, tem essa questão toda aí, sexual e a questão do uso de drogas. Bomba. Que delicado, né? Porque assim, imagine quanto tempo esse homem passou tentando ser o que ele não era.
E quando se fala de sexualidade, está se falando de identidade. Então, ele está dizendo aqui que ele gosta de homens, ou seja, é homossexual. Então, ele estava sustentando algo que era insustentável, ele não ia dar conta disso. Então, a questão aí, querida, não é se o amor dele por você acabou. A questão não está aí. A questão foi que ele tentou ser o que ele não era, né? E agora ela precisa descobrir quem ela é. Ela precisa descobrir o que ela quer para ela. E ela precisa entender que não existe possibilidade de você manter um casamento, uma conexão com alguém que tem uma orientação sexual diferente da sua. É um assunto muito delicado, né? A ajuda que eu acho que você precisa agora é realmente procurar um suporte psicológico para ela se fortalecer e ela olhar para frente, sem ele. Ela olhar para frente, para ela cuidar dela e construir uma outra história e respeitar o fato de ele agora estar tomando essa decisão e, inclusive, está tomando também a decisão de usar drogas, que também é uma escolha. Ele precisa de ajuda? Precisa, mas ele está fazendo uma escolha, ela precisa respeitar a escolha dele. Muito bem, muito bem. Vamos agora ao nosso segundo caso aqui. Isabel, meu casamento desgastou após 22 anos. Também mais quase, eu acho que é a mesma idade, 22 também o anterior. Tenho a impressão de que não amo mais. Durmo numa cama e ele em outra, e não sinto falta. E aí? Será que acabou o amor mesmo? Ela está fazendo um cálculo de que eles estão dormindo em camas separadas e ela não está sentindo falta. Ela pegou um termômetro aí. Eles estão escolhendo não investir mais. A questão não é o amor, acabou. Estão escolhendo, volta aquela história do potinho, sabe, Cris? O amor não é um produto que está dentro de um pote que você vai utilizando e ele tem um fim. Não, ele não é isso. O amor, ele pode até estar dentro de um pote, mas é um pote que não se esgota, no sentido de que o que esgota são as ações que alimentam esse amor. Então, isso se esgota. Pegando a tua lógica, então, se amor é uma escolha, eu também defendo essa questão que amor é uma escolha. Ao deparar com uma crise, não pegamos aqui, vamos pegar uma questão hipotética, uma crise lá há 10 anos atrás. E a partir dessas crises, eu comecei assim, eu não quero resolver, eu vou me afastar. Eu não aguento mais você gritar comigo, então eu não converso com você. E aí, por não conversar com você, eu tomo a decisão de não dormir na mesma cama com você. Então, automaticamente, eu vou fazendo micro escolhas que estão me afastando da construção desse amor. Porque se é uma escolha, eu faço outras escolhas em vez de investir. Então, o seu investimento em relação à escolha são escolhas que me afastam da escolha de amar. Exatamente. Exatamente, são pequenas escolhas. E é interessante entender, Cris, que não é uma escolha só de um. Que ninguém consegue. Não, sozinho. Os dois estão escolhendo. Os dois estão fazendo pequenas escolhas. Como também para refazer, os dois precisam fazer pequenas escolhas que dirija para isso. Agora, é muito importante que estejam atentos ao timer, porque o timer de um não é o timer de outro. Pode ser que quando o outro acorde, o timer do outro já tenha passado do ponto. Depois a gente vai falar, inclusive, sobre como fazer novas escolhas para poder encontrar a escolha de amar, né? Exatamente. Vamos lá. O Marcelo está chegando agora. Ele fala o seguinte: minha namorada me deixou e disse que foi por não seguir minha religião. Aí nós temos aqui a questão, né, da questão religião aí no meio, né? Não disse que o amor acabou, mas disse que a gente é diferente e que estava se sentindo mal com o nosso relacionamento, né? Vendo essa questão de julgo desigual. Ainda tenho esperança de voltar. Não brigamos. Terminamos de boa. Devo ter esperança de voltar? E pergunto para você, já com o Marcelo, o namoro ele foi feito para acabar, né? Ou para dar prolongamento a um noivado, ou realmente por ter algumas divergências. E pergunto você, qual o peso de um julgo desigual, religiões, o que ela está querendo dizer para o Marcelo referente ao futuro? Quem sabe, Cris, ela tenha tido mais atitude, mais racionalidade para lidar com a situação do que ele, né? De raciocinar causa e efeito. Porque levar para um casamento, insistir num casamento
com diferenças de perspectivas de mundo, de fé, é um ingrediente muito perigoso para a relação. Então, tomar a decisão no namoro de não dar seguimento exatamente por causa disso, eu vejo muita sabedoria. Isso não significa que não possam voltar, que não possam refazer esse vínculo lá na frente, se as coisas forem devidamente ajustadas. Eu nunca me esqueço de um curso de noivo que eu dei há mais de 20 anos atrás, na igreja, e o que acontece? O casal, quando eu fiz o primeiro teste, o casal decidiu adiar o casamento, porque o problema deles era exatamente com a mãe dela, que morava com ela, e ia ter que continuar morando, porque tinha tido um AVC e era dependente e tal. E isso tensionava muito o relacionamento. E eles decidiram, então, adiar o casamento e só casaram depois que a mãe dela morreu. Olha aí. Então, uma situação como essa, que é muito diferente disso, mas às vezes é muito melhor desfazer o vínculo naquele momento, não exatamente pensando não é definitivo. A vida não tem nada definitivo na vida, né? A vida, ela tem curvas, ela tem esquinas, mas essa esperança de voltar, ela precisa ser baseada em elementos muito concretos. O quadro mudou, aquilo que trazia tensão, que trazia conflito, mudou, se ajustou. Se ajustou, dá. Se não se ajustou, é melhor manter. Senão a esperança acaba não sendo esperança e, na verdade, é uma negação diante de um quadro de luto de um relacionamento. Exatamente. Uma ferida vai ficar aberta desnecessariamente. Exatamente. De algo que ele não está conseguindo lidar e está tentando arrumar um jeitinho de fazer acontecer, né? Muito bem. Meus queridos, eu sei que você está participando aí. Vamos fazer o seguinte, toma uma aguinha, dá uma respirada. O WhatsApp está aberto para você no 12 98315 0249. A gente faz uma pequena pausa e volta já já no SOS Família dessa semana aqui. Tá especial demais, não sai daí. Entre Família está de volta e a gente tem uma notícia muito sensacional para dar para você. Antes de tudo, da gente falar sobre o projeto desse mês, eu quero convidar você a estar junto com a gente no Anjos em Ação, que acontece dia 26 de novembro, aqui na TV Novo Tempo. A gente está em festa nesse mês de novembro, com um sentimento muito aflorado de gratidão, né, Cris? Verdade. Essa grande festa que acontece sempre ao final do ano, né? Para comemorar junto com os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, porque toda a rede vai estar comemorando, transmissão na rádio. E vai ser sábado, dia 26, às 20 horas, para você, obviamente, que está acompanhando a gente ao vivo. Sabemos que esse SOS Família está reprisando pela qualidade e ferramenta com que ele vai ajudar pessoas no decorrer dessa história. Então, se você está vendo uma reprise, nós estamos falando do ano de 2022. Para você que está ao vivo, está chegando a hora, está pertinho, está no mês de novembro e a gente vai estar com você para justamente sonhar com o próximo ano. E falando anjos como um todo, a gente fala sempre de gratidão, estamos fechando mais um ano com muitas vitórias, sonhando. E eu acho que a esperança ela é democrática, porque cada um pode ser um pouquinho da Novo Tempo, uma ferramenta ativa em qualquer parte do Brasil, sendo um anjo da esperança. E nós estamos sonhando com outras questões. Há pouco agora falei com o Renatinho, hoje de manhã, que é da rádio. Ele esteve visitando Floripa, esteve lá na Associação Catarinense, um abraço. Eles estão falando de Porto Alegre, o sonho de reformar o estúdio, que fica junto também lá, a questão administrativa, quando nós falamos de associação, que administra a igreja, na Associação Rio-Grandense. Porque eu vim do rádio, sabendo disso, quanto é reformar um estúdio, os nossos telespectadores, o sinal. Foi comprado agora há pouco um novo transmissor, que era valvulado ainda, lá em Florianópolis, uma rádio que tem muitos quilos, né? Trocaram a torre em uma primeira parte e agora o transmissor tirando a questão da válvula. Eu já trabalhei com transmissores valvulados, é uma questão que gasta muita energia elétrica em algumas rádios, para você ter noção, Suza. Para manter uma rádio só do transmissor, você gasta R$18 mil de energia elétrica. Né? E para sustentar tudo isso aqui, Anjos da Esperança. É isso aí. E é graças a esse projeto que a gente está aqui, nessas novidades que o Cris está contando, e tem muitas outras novidades que vêm por aí em 2023. E esse mês a gente está bem assim, nessa vibe, né? Do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, aquela coisa. E a gente está nessa campanha especial. Você que já é Anjo da Esperança, você que já doa mensalmente os seus recursos financeiros,
Mas para esse mês de novembro, a gente está te convidando a esse desafio, dessa bênção extra, para que você também entre junto com a gente nesse movimento para alcançar esses sonhos aí de 2023. E se você ainda não é Anjos da Esperança, se junte a nós nessa campanha. E se você quiser pontualmente participar do mês de novembro, é muito simples. É só ir até o aplicativo do seu banco, selecionar o Pix, que todo mundo já conhece, que o Pix facilitou a vida de todo mundo, né? Colocar lá o e-mail, né? A opção e-mail. E o nosso Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E aí você faz a sua doação. Ontem a Ana lembrou muito bem, né? Com R$5 a gente já consegue enviar um guia de estudo. Então, a doação, meu querido, minha querida, é do seu coração, do quanto você quiser doar, tá bom? É isso aí. E é o seguinte, né, Cris? A gente está nessa semana especial do SOS Família e a gente está com tudo já disponível para o pessoal, né? Chique. Então, se você gostou, perdeu, chegou agora. Cris, eu cheguei só na sexta. Então, 5 dias especiais, né? A Isabel conosco e 5 pilares de assuntos que justamente são dores, né, dos casais. Então, SOS Família, que tem tudo a ver, inclusive, com a revista que a gente envia para você, que é a revista Entre Família, que está aqui do ladinho, ó. E vai chegar na sua casa de graça, justamente por quê? Porque o Anjos da Esperança já pagou, meu querido. É fácil por demais. Mas, Cris, eu sou do Anjos da Esperança, eu não sou. Estou vendo agora, inclusive, eu estou vendo a TV pela primeira vez. Meu querido, você não precisa de nada para pedir essa revista. Só entrar em contato no nosso WhatsApp, que é o 12982444449. Pedir ela de graça. Falei, eu quero essa revista. Ela vai de graça porque o Anjos da Esperança. Olha o cheirinho, ó. Alguém já pagou, não vai pagar nem a postagem. 0, é grátis. Assuntos que estão nesses 15 temas. Escolhemos 5 dentre eles para trabalhar nessa semana e já estão disponíveis no YouTube, que é Rede Novo Tempo de Comunicação. Você procura lá, já sai, né? Seguindo e ativa o sininho para receber as notificações. E chega na sua casa com seu nome, tudo certinho. Olha, hoje a gente está falando sobre o amor. O amor acabou e agora? E eu lembrei de um texto bíblico que eu acho super pertinente a gente conversar aqui com a Isabel. Há um texto na Bíblia que diz, né, uma orientação sobre maridos, amai vossas mulheres assim como Deus amou a igreja. E tem para mulheres, sujeitai a vossos maridos, etc e tal. E aí eu quero colocar do ponto de vista aqui desse nosso tema, do ponto de vista terapêutico, o que significa esse verso da Bíblia? Eu gosto muito de falar desse verso. Primeiro que ele está em Efésios 5, né? E a partir do versículo 22, Paulo diz assim, mulheres, sede submissas a vossos maridos. Só que tem um detalhe, esse texto não vai só até aqui. O texto vai, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. E aí ele continua. No verso 25, aí ele diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Quem é o Senhor do versículo 22? Cristo. Como Cristo amou essa igreja? Incondicionalmente até dando a vida. Mas o texto continua, Paulo diz que ele santificou, ele protegeu, ele cuidou dessa igreja, purificou essa igreja. Olha que a relação de submissão, a ordem de submissão dada no versículo 22, diz que é como ao Senhor. E aí no versículo 25, Paulo descreve quem é esse Senhor. Ele descreve quem é esse Senhor. Então tá muito... E ele descreve de como que esse Senhor trata essa igreja. Como eu estava dizendo para vocês, a Bíblia ela não faz uma comparação da relação de Deus com a igreja com o casamento. O casamento não é uma comparação. O casamento é uma representação divina da relação de Deus com a igreja. E aí, essa mulher recebe a ordem de ser submissa ao marido como ao Senhor. Mas se está dizendo que é como ao Senhor, está dizendo, olha mulher, tu só pode ser submissa a esse marido se ele for como o Senhor. Se ele não for como o Senhor, a mulher se submeter a um marido que não age com ela como o Senhor age com a igreja,
ela vai estar cometendo o pecado da idolatria. Ela vai estar colocando no lugar de Deus o marido, porque ela vai estar aceitando receber do marido menos do que o que Deus dá para ela. Porque pense, quem é a igreja? Somos nós. Não, Cris. No caso é a mulher. Não, a igreja sou eu, a igreja é você. A relação de Deus com a igreja, quando a Bíblia fala de Deus com a igreja... Somos nós, então, eu falei, A somos nós. Bíblia não está falando do coletivo, nós não cabe, a igreja é você, Cris. Individual. Entende? A maneira como Deus trata você é a maneira como Silvia tem que tratar. Entende? A maneira como Deus me trata é a maneira como meu marido tem que me tratar. A minha submissão a ele está diretamente ligada a isso. Muito legal a gente colocar esse verso aqui da Bíblia, porque a gente está falando sobre o amor, né? Sobre o amor ter acabado, mas é legal a gente buscar o que é, então, esse amor, né? E do ponto de vista bíblico fica mais lindo ainda de analisar. Mas é o seguinte, agora a gente quer também a sua participação por aqui. A nossa diretora vai colocar mais uma interação para a Isabel comentar, ajudar a responder. Está chegando de forma anônima e sem problema. Vamos lá, Isabel. Boa tarde. O meu relacionamento deu uma esfriada por conta do estresse e a correria do dia a dia. O que fazer nesse caso? Não sei o que fazer, porque não estou conseguindo nem tirar um tempinho para nós. E aí nós temos aí ela falando sobre o bem mais forte do mundo, né? Que é o tempo. Ela já dá a causa, a causa e a resposta. Ela já dá o problema e a resposta. E aqui eu queria te falar uma coisa, porque a gente pegou pessoas que já estão num estado crítico. E nós temos uma pessoa que está analisando... Se alguém voltasse no tempo agora, ou ela fosse para o futuro e não cuidasse justamente das pequenas decisões, agora nós estamos voltando no tempo, inexistente, obviamente, aqui, e ela está no início de algumas decisões diante do estresse e da falta de tempo. E de coisa que ela pode evitar pior no futuro. Para que não tome outras decisões, porque o amor é uma decisão. E aí, quando ela traz de que ela fala da falta de tempo, aí a gente vai precisar trabalhar com o conceito de prioridade. Precisa estabelecer prioridade. É preciso ter essa noção de prioridade muito clara. Nessa questão de prioridade, talvez para esses casais que não tá com aquela empolgação, né? Porque quando a gente está empolgada, amando aquela coisa, talvez a gente se move para essa prioridade. Eu posso colocar, sei lá, assim como exercício físico, tipo uma obrigação. Mesmo que eu não esteja aquela coisa, mas obrigatoriamente, toda segunda-feira, sei lá o quê, uma atividade para a gente se encontrar. Eu costumo fazer em consultório, propor na realidade eles a fazerem, eu passo um exercício para eles que são 5 frases. E eles vão ter que dizer aquelas 5 frases todos os dias no mesmo horário um para o outro. Inicialmente, para a maioria dos casais, aquilo soa mecânico e não faz o menor sentido. Mas é muito comum, na volta, quando eles trazem a respeito do que fizeram, eles dizerem, é algo que a gente vai levar para a vida. Entendeu? Então, tem coisa que começa mecânica, mas depois se transforma. Começa a fazer sentido. Que decisão. Eu recomendo que eles coloquem, eles fixem aquela frase num lugar que fique visível para os dois. E aí eles escolham um horário que seja confortável para os dois, que não haja risco de haver interrupções, que não haja risco de filho entrar e eles possam olhar no olho. Eles têm que sentar um de frente para o outro, segurar as mãos e dizer um para o outro aquelas 5 frases. Tá aí uma boa dica. Começa nem que seja mecânico, mas depois a coisa esquenta, né? Vamos lá, nossa última interação. Eu acho que nosso programa vai chegar ao fim. Pode colocar aí, diretora, é a Viviane. Boa tarde para você, Vivi. Assisto o programa todos os dias e tem me edificado muito. Eba! Então, já passei por uma fase que pensei que o amor pelo meu esposo havia acabado, devido a uma decepção. Ele me traiu, saiu da igreja e voltou para os vícios. Mas permaneci na presença de Deus, lutando pela família, porque ele se dizia arrependido. Depois de anos, eu consegui ver ele com olhos de compreensão e ver virtudes que tinham ficado abafadas devido à decepção. Saí de um curso de capacitação feminina com vontade de encontrá-lo e senti amor por ele.
Na verdade, eu só olhava os defeitos e quando o meu olhar viu as virtudes, minha atitude mudou. Muito legal, Vivi. Muito legal sua participação aqui. Eu acho que fecha assim com chave de ouro o nosso programa. Até porque ele acabou de qualquer forma, né? A gente quer agradecer demais a você, Isabel, por ter ficado com a gente essa semana todinha. Que privilégio, mulher. Obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando demais, demais, demais. Tá passando aqui, ó, @terapeuta Isabel Passos, é o Instagram. Corre lá, siga ela, porque tem conteúdos muito legais por lá. O prazer foi todo meu, a alegria foi toda minha. Eu sinto assim, me sinto privilegiada, mas ao mesmo tempo me sinto com uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que uma fala minha como profissional tem peso, né? Então eu espero que o Espírito Santo faça a tradução daquilo que é dito aqui, o que chega no coração das pessoas. Isso aí. Para que chegue da maneira adequada. Sabe, de que a gente mexe, mas quem sabe exatamente a peça onde mexeu é o Espírito Santo de Deus. Então, que o Espírito Santo leve essa mensagem e alcance e transforme esses corações. Isabel, você é uma bênção, não só para os telespectadores, mas para a gente aqui. Porque nós aprendemos muito, que Deus continue te dando muita luz na tua família, né, para que você possa ser uma ferramenta ativa. E venha mais vezes, tá? Porque às vezes o seu consultório fica pequeno, para a ferramenta que você pode ser aqui, né? Até aí, Novo Tempo, aí, ó. Poxa, tá a Isabel mais vezes aqui para a gente poder fazer isso aí, né? Mais vezes aqui na Rede Novo Tempo de rádio, TV e web. Valeu para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Olha aí, gente. Agora sim. Que bonitinho, gente. Aqui, olha esse balãozinho. Parabéns, Cris. Agora sim, tem um negócio, olha que tem que balãozinho, abrir. parabéns. Gostei desse balãozinho, hein? Vou colocar no meu escritório. Assim. Abre o bolinho. Deixa eu segurar Gente, pra tem você. que dar um jeito de filmar o recado, vai. Vai, abre. Deixa eu segurar, peraí. Peraí, Deixa eu segurar. Peraí. Abre. É pegadinha ou é amoroso? É bolo, só que você... É bolo, de É verdade. pegadinha, Brasil? Não Ó, vai tô sair um tentando sapo. usar. Que não tem tempo, não. Antes que vá... Não vai sair nenhum sapo daqui, tá doido? A gente jamais faria isso, embora a gente morresse de Ele é vontade um de cara fazer. corajoso. Aqui, olha só, há 38 anos quebrando verniz. Mostra pra... Olha aqui, gente. Eu até parei um pouquinho com essa frase, que eu falava assim, quebrando verniz, toda a abertura do programa. O meu primeiro e segundo ano eu falava assim, gente, vamos lá quebrar o verniz um pouquinho. Queria quebrar um pouquinho da... Atualiza pra mim, que não sabia. É uma frase que veio, é uma frase que eu falava assim, gente, é tentar quebrar o gelo, né? Então eu falava toda hora em quebrar verniz. E a diretora Patrícia Piper dava muita risada, né, fazendo um bullying amoroso com a minha pessoa. Aí eu falava assim, gente, assim, eu acho que a vida, algumas coisas têm que ser aprendidas com degradê. Eu usava degradê para tudo e verniz. Nos meus 2 anos eu falava degradê e verniz. Eu acho que eu queria trabalhar numa empresa de pintura, alguma coisa desse jeito e tal, mas... Você viu o chazinho? Legal. Hã? Você viu o chazinho do boneco? Aqui, ó. Tá aqui o chazinho, tá aqui, ó. É o rei do chá. Olha aqui, gente, ó. Agora entendi. O chazinho do bonequinho. Que legal aqui, ó. Há 38 anos quebrando verniz. Adorei esse bolo. Esse bolo é Não é totalmente legal? comestível por Não, você. gente, isso aqui É mostra... totalmente comestível? Totalmente comestível por você. Poxa, então ele não vai dividir com a gente. Doido isso aqui. Poxa Vou até vida. fechar, sabe por quê? Tem muito olho gordo no meu bolo aqui. Mano, você não vai dividir nem com a sua coleguinha? Eu vou fazer um degradê em casa e vou quebrar o verniz deles, entendeu? Ai, então tá. Toma tudo. Tomara que não te dê dor de barriga. Olha aí, viu? Ó, batendo o guiso. Batendo o guiso da cobra, ó. Ó, desejando que eu me engasgue com o bolo. Não quer Parabéns, Gente, Cris. obrigado. Sua presença aqui na nossa equipe é um presente. A gente espera que essa parceria dure muito, até porque você não tem opção. Se você sair, a gente vai atrás, te puxa pela orelha e te coloca aqui nesse sofá de volta. Não é isso aí? Eu sou muito grato com vocês, né? Deus te Gosto abençoe. demais dentro de família, me sinto em casa aqui nesse sofá, em qualquer lugar. A gente já passou tanta coisa junto nesses quase 4 anos aí. Então é muito gostoso poder falar com tantas pessoas de vários países, várias cidades aqui. Me sinto honrado de estar aqui comemorando mais um aniversário, né? Agora com a nova parceira, já vai fazer 1 ano já que a Vai gente tá fazer um junto. ano. E ó, Dona Maria, Dona Lourdes, Seu José, esse bolo que a gente entregou aqui para ele veio da sua mão também. Então, Bom. sinta como se você tivesse dado um presente aí. pro Verdade. Hoje, num comentário no meu Instagram,
Alguém falou, Cris, às vezes falo para um monte de Dona Maria, então eu não sou Dona Maria, mas eu me sinto assim, abraçada aqui e tal. Comentário hoje, eu morri de rir, não consegui comentar de todo mundo, mas Ó, e tem frasezinhas aqui, ó, mais um ano sendo incrível. Olha, Nossa! você é uma marca de vencer. Caraca, mais um ano sendo incrível, hein? Ó, Nossa, olha nossa, só, gostei nossa, aqui, ó. Tem nova uma aqui, ó. Isso. Vou para presente, que vai desembrulhar hoje é a Silvia que vai desembrulhar Feliz esse presente aniversário! Obrigado. Amo você. Em clima de festa, a gente se Nossa, despede de família, faz você. efeito. Gosta aqui, ó. Tá brincando comigo. Ah, Beijo aqui, foi, ó. Ó, já pensou? Ó, aqui, ó.